dia, queridos alunos e familiares. Espero que todos estejam bem. Sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática. E hoje teremos a nossa aula 2 com o tema Coesão e Coerência Textual. Iremos falar sobre a coesão textual, que é um importante item na construção dos textos. Veja só aqui no slide. A coesão textual é feita por meio de elementos linguísticos. São elementos gramaticais que ligam as palavras, expressões ou frases do texto, estabelecendo entre elas relações de sentido. Viu só? É muito importante, pois são esses elementos que estabelecem o sentido de ligação entre as palavras, entre as frases em um texto, ou seja, é fundamental, não é? Veja aqui no exemplo. Piloto farejou longamente o homem, sem abanar o rabo. O homem não se animou a acariciá-lo. Depois o cão virou as costas e saiu sem destino. O homem pensou em chamá-lo, mas desistiu. Carlos Drummond de Andrade. Veja que eu numerei cada frase. 1, frase 2, frase 3, frase 4. E também destaquei as palavras que estão fazendo essa retomada, ou seja, os elementos de coesão textual. Veja que na frase 2 eu destaquei dois termos, o homem e lo. O homem aí, ele está se referindo ao homem citado na primeira frase. A palavra lo está se referindo ao piloto, também citado na primeira frase. Agora vamos para a frase 3. Depois o cão, certo? Depois o cão, a palavra depois não se refere a outro termo. Ela simplesmente está servindo para ligar as frases pela indicação de tempo, correto? Já na frase, ainda tem a palavra o cão, né? Cão, o que ele está fazendo aí? Ele está se referindo a piloto. Agora vamos para a frase 4. O homem. O homem, ele está se referindo também ao homem. Já lo, ele se refere ao piloto, correto? E mas, que está também grafado aí no item 4, né, na frase 4, ele não se refere a outro termo, ele apenas liga as orações estabelecendo sentido de adversidade, ou seja, de contrariedade, certo? O mas, ele também tem aquele mesmo sentido de porém, de ideia contrária, ok? Outro item importante é a coerência textual. Se a coesão textual é importante, a coerência também, ou seja, elas andam juntas na construção de um texto. Veja aqui no slide. A coerência textual está relacionada às ligações de significados presentes no texto. É coerente o texto que tem unidade significativa, ou seja, o texto que traduz de maneira precisa o sentido pretendido pelo autor. Os princípios fundamentais da coerência textual encontram-se nas relações semânticas das palavras, na retomada e na progressão de informação. O que é isso? Calma, eu irei falar durante o vídeo. Mas antes, você precisa entender uma coisa, que a coerência textual, ela é muito importante. Por quê? Você precisa utilizar as palavras corretamente em relação ao significado. Se na coesão você precisa ter atenção nas palavras de ligação para dar a ideia ao texto, na coerência você tem que ter atenção a isso, a utilizar a palavra correta com o significado correto, combinando com o seu texto, ok? Então tem que ter esse devido cuidado. O primeiro tópico que nós iremos trabalhar são as relações semânticas das palavras, ou seja, a relação de significado das palavras, que devem ser adequadas. Veja aqui no slide. Esse princípio consiste nas relações entre os significados das palavras na cadeia da frase. Cada palavra escolhida deve ocupar o lugar adequado na frase e seu significado precisa combinar com os sentidos expressos pelas demais palavras que a compõem. Caso contrário, o sentido ficará prejudicado, podendo gerar, inclusive, informações contraditórias. Então, tenham cuidado, porque se você colocar uma palavra com sentido contrário na frase,
a sua frase vai ficar totalmente prejudicada e a pessoa vai entender aquilo que você não queria. Veja aqui no exemplo. Não podemos deixar de não reclamar nossos direitos. Quando você fala isso, será que a pessoa que está lendo vai entender? E o que você queria dizer? Por exemplo, dito dessa forma, significa que não devemos reclamar quando o sentido comum diz o contrário, que devemos reclamar. Ou seja, a repetição da palavra não muda o sentido da frase. Deu para entender? Retomadas de informações. Esse princípio consiste nas relações entre as informações expressas pelas orações e ou frases do texto. Toda informação nova deve recuperar, de alguma forma, aspectos significativos de informações anteriores, ou seja, é o que eu estou fazendo aqui. Lá no slide 3, se você observar, eu citei 3 situações de coerências textuais e o que você teria que ter em cada uma. Por exemplo, relações semânticas, retomada e progressão de informações. Ou seja, eu estou retomando algo que eu disse anteriormente, só que agora eu estou dando informações novas sobre retomadas de informações. Deu para entender? Confira aqui no exemplo. O espelho recusou-se a responder a Lavínia, que ela é a mais bela mulher do Brasil. Aliás, não respondeu nada. Era um espelho muito silencioso. Carlos Drummond de Andrade. Veja que eu numerei cada frase, frase 1, 2 e 3. E aqui na frase 2, ela está retomando o que foi dito na frase 1, ou seja, está fazendo uma retomada. Aliás, não respondeu nada. Quem não respondeu nada? Eu disse anteriormente. Quem? O espelho. Deu para entender? Progressão de informações. Esse princípio consiste na continuidade das ideias, isto é, na progressão do texto. Cada informação acrescentada ao texto, ao mesmo tempo em que retoma algum aspecto das informações anteriores, deve apresentar dados novos em relação a elas, ou seja, ele também retoma o que já foi dito anteriormente, porém ele acrescenta dados novos. Essa é a diferença, ok? Vou utilizar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela mulher do Brasil. Aliás, não respondeu nada. Era um espelho muito silencioso, de Carlos Drummond de Andrade. Bom, eu disse a vocês que foi citada a frase 1, que eu numerei, e a 2, ela retomou o que eu disse a frase 1, ou seja, ela fez uma retomada. Já aqui na frase 3, era um espelho muito silencioso, ele está fazendo a progressão, ou seja, retomou. Por que ele é silencioso? Porque ele se recusou a responder, correto? Então, ele retomou o que ele disse na frase 2 também, aliás, não respondeu nada. E fez a progressão, acrescentando um dado novo. Por que ele não respondeu nada? Porque ele era um espelho silencioso, tá bom? Resumindo, coesão e coerência textual são os mecanismos responsáveis pela textualidade, pela unidade significativa do texto. São eles que fazem a ligação entre as palavras, a ideia de sentido, ou seja, são muito importantes na construção de um texto. Espero que vocês tenham entendido direitinho, continuem se cuidando e aguardem a nossa próxima aula. Qualquer coisa, nos enviem as dúvidas que nós estaremos aqui para responder, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau!